tem quantos anos aqui no Instituto? O Instituto aqui tem quantos anos? Os dados históricos. Vamos lá. Na aula passada, na nossa discussão passada, nós estávamos finalizando. Aquilo que ele disse ontem de Cambridge, ele falava que tem Cambridge, não estava mesmo. O que, não é? Cambridge começou em 1536. Sei. Ele falou que parece que Oxford foi a primeira, 1231. Mas Cambridge gosta de colocar depois, porque essas coisas é muito relativa. Às vezes, tem um professor de Cambridge, eu não sei a discussão, mas você coloca um lado do de Oxford. Entendi, isso aí não é tanta diferença assim. Porque essa de Bolonha parece que é a primeira, né? Bolonha foi. Porque você tem que entender o que é uma universidade. Deixa eu dizer, o que é uma universidade? Você tem um lugar que já é um colégio. Mas na Itália, assim, o pessoal discute se era Bolonha mesmo, porque em Nápoles, tinha aquela família de imperadores do Império Germânico, né? Eles se estabeleceram na Itália, aquele Frederico Barba Ruiva, né? Que foi Frederico II. Tanto é que a Universidade de Nápoles chama Universidade Frederico II de Nápoles. Frederico II, ele era contemporâneo de Carlos Magno. Não, de Carlos Magno, não, do Ricardo Coração de Leão e Saladino, né? Que se encontraram lá em Jerusalém. E o Frederico II, que era o Frederico Barba Ruiva, né? Ele foi para essa cruzada e ele foi um dos fundadores da Universidade de Nápoles. Ela já tinha medicina, isso aí deve ter sido o quê? 1180, então lá na Itália se discute. Bolonha, assim, talvez tenha ganhado crédito porque Bolonha começou com leis, mas Nápoles, por causa da influência árabe, começou com medicina, então era a Universidade Nápoles Salerno. Tanto é que ela até hoje se chama Universidade Frederico II. Por causa dessa fundação. Parece que foi a primeira do Ocidente. Depois veio Bolonha, mas na Itália, assim, ficaram Bolonha, Nápoles. Depois aí veio Pádua, aí foi subindo Paris, Oxford, Cambridge, né? Cracóvia, Salamanca, na Espanha. Aí começou a bombar a universidade. Não, ele voltou de Cambridge. Bem depois, era a época já daquele cara, não. Quase a época de Newton, né? Não, é a época aquele que tinha muitas mulheres, O Henrique VIII? Henrique VIII. E aquele college lá do Cambridge, ele foi fundado por Henrique VIII. Né? Mas antes dele não existia Cambridge. Eu sempre soube que Cambridge também é do século XIII. Cambridge, Oxford, as universidades do Cambridge, Oxford, Paris, Cracóvia, Salamanca, na Espanha, tudo é século XIII, né? E aí Bolonha, também início do século XIII, e parece que Nápoles, final do século XII, né? Vamos lá. Então, na aula passada, a gente tinha mais ou menos chegado a uma interpretação que nós tínhamos trabalhado. Primeiro, portadores de bosões. Então, estávamos trabalhando num campo escalar carregado. E aí nós vimos que esse campo escalar carregado, nós vamos voltar hoje à discussão muito semelhante, mas por caso vetorial, porque tem uma estrutura mais que eu explico. No caso do campo carregado, então nós tínhamos visto que nós definimos a carga globalmente. Então a carga é definida pela simetria global. Então a carga sendo definida pela simetria global, né, ela está associada a essa densidade, uma densidade ρ, que nós tomamos como sendo menos I, né, e estar φ ponto menos φ ponto estar. Então essa é a densidade. E a corrente conservada, associada a essa simetria também ainda global, menos IE, né? Estou só retomando aqui para eu mesmo me recordar um pouquinho da notação. Então nós tínhamos isso aqui. E aí a gente tinha, né, então a simetria, a gente tomou esse ponto de vista. A carga ela é definida globalmente. Quando nós acoplamos o campo bosônico com a simetria local, com os campos de Gauge, então
aparecem novos elementos. Vamos colocar assim, né? A corrente local, ela passa, vamos dizer assim, a ser definida em função das derivadas covariantes. Quer dizer, o rho nosso ficaria menos I, ficaria assim, φ estar ddt do φ, menos ddt do φ estar. E a corrente, a gente está falando agora de ter uma corrente invariante de gauge. Então, pela invariância de gauge, ela assume essa forma covariante. Né? Então, ela tem que entrar aqui as derivadas covariantes. Φ estar, né? Aí aqui a derivada covariante do φ, menos. Vamos chamar a atenção aqui, porque foi na aula passada, né? A gente estava ainda organizando as ideias. Então, nós definimos a carga global e a carga local. Nós adotamos então o ponto de vista, né, de que a carga global ela fica mesmo. Então, tem essas correntes e essas cargas aqui, elas ganham. Se a gente olhar para cá e olhar essas derivadas covariantes, a gente recupera aqui a corrente, a carga local, a densidade global, perdão. Então, a gente vai ter aqui o rho global, está aqui dentro, né? É só esquecer a parte do ar que está aqui, a parte do φ. Então, nós temos a parte φ estar ddt do φ, menos ddt do φ estar φ. E aí temos a parte que envolve o potencial aqui. E temos a parte que envolve o potencial aqui, que vai somar, vai dar duas vezes, né? Vai dar, que a gente tem, vai dar para a gente basicamente, ao tipo 2 é 2, φ estar φ, deixa eu botar para cá. A gente viu que essa corrente global fica, então, a corrente local fica, a densidade local fica a densidade global, mais 2 é 2, φ estar φ, e aí aqui o potencial. Então, o que nós estamos tentando interpretar, para a gente poder ter uma ideia clara assim, do que é realmente a definição da carga. A gente define a carga em presença ou na ausência do campo eletromagnético, então a gente preferiu estabelecer essa separação. E a mesma coisa, a gente vai ter a nossa corrente local. Então aqui ela vai ser a corrente global, que é a corrente que eu uso aqui com as derivadas usuais, com gradiente usual, e depois vai aparecer aqui a parte ligada, né? Vai aparecer aqui alguma coisa também, aqui é menos E. Ali não é a minha? Oi? Aqui não é a minha? Aqui? Não, aqui. Esse aqui é o φ grande, é o potencial vetor, é o potencial eletromagnético. Essa derivada, eu não estou usando a notação. É o amina, é a parte do amina. É o potencial, é o A zero, a notação covariante. E aqui a gente tem a mesma coisa, a gente tem, aqui só para distinguir um instantinho, a nossa derivada covariante, aqui tá, a gente coloca a derivada covariante, menos IR, então aqui vai ficar esse menos aqui, né? E aqui a gente coloca, a nossa derivada covariante é menos, de mil, não, tá certo, aqui é mais. E aqui é menos, vai aparecer menos 2, é 2, e está. Então a gente está dizendo isso assim, que essa parte aqui é a interação, a contribuição do campo de gauge para a definição da corrente. Mas nós estamos adotando o ponto de vista de que a corrente, né, e a carga são definidas na ausência do campo eletromagnético. A gente está apenas dizendo que quando coloca o campo eletromagnético, ele se acopla com algo que não é a carga. A carga está aqui. Essa grandeza aqui em termos de campo é uma grandeza que não é a carga. A carga para nós é isso, ela precisa da derivada temporal do campo. Então isso para nós aqui é a carga global. Essa grandeza, φ estar φ, para nós simplesmente é uma densidade de matéria. Na matéria associada ao campo, é mais ligado a uma densidade de massa. Na verdade, isso aqui, se a gente olhar para o campo escalar carregado, essa combinação aqui é justamente o termo de massa. Então esse termo aqui é a contribuição
para energia, não para carga. Então nós adotamos esse ponto de vista e aí escrevemos as nossas equações, só para finalizar aqui da seguinte maneira. A gente viu que podia escrever as equações de Maxwell na presença da matéria, colocando, deixa eu colocar isso aqui para a gente acertar bem. Então a gente colocava que esse termo vem para cá, transita para o lado esquerdo, vem para cá, menos 2 é 2, e está e aqui do lado direito nós temos a carga global. Nós temos essa carga aqui. A mesma coisa vai acontecer então na equação de Faraday. A gente tinha colocado aqui o rotacional de V. Esse cara então transita para cá, funciona mais, né? 2 é 2. Está aqui. Tá? E aqui a gente coloca o global. Então, mais ou menos, essa era a forma que nós tínhamos visto. E nós tínhamos, então, pensado o seguinte: essa corrente, o campo, vamos dizer, se a gente está trabalhando em sistema de unidades naturais, o campo elétrico tem dimensão de quê? O campo elétrico tem dimensão de energia ao quadrado, né? Nas unidades naturais, vamos colocar assim, né? O campo elétrico, ele é menos gradiente de φ, menos do que, não, o campo elétrico é isso aqui. Como o campo eletromagnético tem dimensão de massa, e isso aqui também tem dimensão de momento de energia, então o campo elétrico tem dimensão de energia ao quadrado. E o campo magnético, que é rotacional, também tem dimensão de energia, né, ao quadrado. Até o fator de conversão, mais ou menos, é no sistema de unidades naturais, um Tesla, um campo magnético de 1 Tesla, ele é equivalente aproximadamente, o fator de conversão é aproximadamente 7. 7 vezes 10 elevado a menos 16 joules ao quadrado. Então esse é o fator de correção, né? Se a gente está trabalhando em unidades naturais, né, um campo magnético de 1 Tesla, ele equivale a uma energia de 10 a menos 16 joules ao quadrado. Então, eu estou colocando isso, falando aqui. Isso aqui tem dimensão de energia ao cubo, isso aqui, campo escalar, tem dimensão de massa, então isso aqui é massa ao quadrado vezes massa da massa terceira. A constante de acoplamento é adimensional. Então isso aqui, energia terceira, energia terceira. A densidade de carga, a densidade de carga é carga por unidade de volume. A carga é adimensional desse sistema, a unidade de volume fica energia, um sobre volume, né, fica energia terceira. Então, essa equação toda aqui, né, tem dimensão, aqui a gente está com dimensão de energia terceira, aqui a gente está também com dimensão de carga, né? Densidade de carga, energia terceira. Então aqui a gente está com essa grandeza aqui o nosso campo eletromagnético, ele tem dimensão, aqui a gente tem energia, tá certo, energia ao quadrado, energia terceira, tá certo. Então isso aqui tem energia, o campo escalar tem dimensão de massa, massa ao quadrado, o potencial tem dimensão de massa, então está tudo certinho aqui. Então a dimensão aqui também está correta, né? Então isso aqui vai dar energia terceira, tá bom, está tudo certinho então de dimensão. E aí a gente via que essa grandeza aqui, da mesma forma que aqui também, né? A carga, ela precisa, a corrente, né? Se a corrente está, se a carga está em movimento, a gente está usando aqui a velocidade, isso aqui é no espaço de Fourier o momento, né? Portanto, isso aqui faz o papel da velocidade. Então a gente tem essa grandeza, porque a carga está ligada ao campo com derivado. Então essa grandeza que está aqui, como a gente já tinha visto, ela vai fazer o papel de uma densidade, né? Uma densidade de matéria, mas não carregada, densidade de matéria transportada pelo campo. É o que a gente vai chamar aqui de densidade de portadores. Vamos colocar assim. Então, essa grandeza aqui. Então, o que a gente está vendo é que, ao acoplar o sistema bosônico com o campo de Gauge, a novidade que a gente tem é que o campo eletromagnético basicamente se acopla com a carga, mas aqui nós temos um fator novo, né, que é um fator até de ordem 2, essa carga aqui, essa aqui de ordem E, essa corrente aqui é de ordem E, e isso aqui é uma ordem superior. Então, esse termo aqui deve
realmente ser menos sensível do que esse, porque ele tem um fator de R. No sistema de unidades naturais, né, R é aproximadamente 1 sobre raiz de 137, né? A gente tem basicamente isso. 2 é 1 sobre 137, então é aproximadamente a raiz de 1 sobre 137, quer dizer, um fator na ordem de 1 sobre 11, né? Basicamente 1 sobre 11 décimo. Então esse termo aqui é um termo que, em geral, deve dar uma correção menor do que o campo mais robusto é o campo gerado pela carga. Mas aí a correção, devido ao fato do portador ser bosônico, né, vai ser essa densidade de portadores com essa ordem de grandeza de 1 sobre raiz de 10. Então a gente mais ou menos fechou isso assim. Aí a gente estava se preparando. O rolo global vindo da simetria. De Noether. Eu lembro de Noether com a simetria de fase global. E o que é local também vem da simetria. Também vem da simetria de Noether local, e aí aparece automaticamente a derivada covariante. Né? Agora, daí eu pergunto o seguinte: você tem o rolo global mais um outro termo portador. Isso. Daí, digamos, como a simetria global local não anula a global, aquele rolo global continua conservado. Continua aquilo lá. Não. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: a lei de quanto? Se você agora colocou, se você vai usar as equações de campo para trabalhar um shell, o que é conservado para nós é isso aqui. Quer dizer, na verdade, cara, essa corrente toda aqui é conservada. Isso, mas isso é conservado. Isso. Quer dizer, a lei de conservação envolve. É isso aqui, a lei de conservação é essa aqui, ó. É DDT do rho, vamos dizer, local, mais a divergência do J local. Se você vai consultar para usar o teorema de Noether na versão com shell, na versão shell, na versão local, quer dizer, as equações de conservação que saem são essas aqui. Então, a gente tem isso aqui. Eu só estou separando aqui para interpretar. Bom, você não pode chegar e dizer, aí tu entendo, e ali tem que divergência rotacional para cada equação. Isso, exatamente. Mas eu pergunto o seguinte: dá para dizer assim, pô, o que era global, ele é mudado pelo que é local, entendeu? Eu faço uma coisa local, mas aquilo que era global, aquela mensagem continua. Será que eu posso, vamos dizer, preservar esse postulado? Quer dizer, não, agora que eu comecei a transformar em local, o global, o que vale é aquela aqui, Não, o que vale é aquilo lá. Porque se você for olhar, vamos pensar, então, vamos pensar só um instantinho no covariante que é batata, né? Não precisa fazer tudo isso. Se a gente pensar aqui agora, né, quando a gente faz o acoplamento, né, a gente escreve a equação a equação do escalar carregada é essa aqui. dmi, derivada covariante de dmi φ, menos n2φ igual a zero. Então, isso aqui é a equação do campo de matéria carregada. E a equação de Maxwell é essa aqui. dmi f igual a jmi. Essa corrente que está aqui, essa corrente que está aqui, ela sai exatamente assim, menos I, φ está, e aqui entra a derivada covariante mesmo, φ. Se a gente usa essa equação de campo e tira essa derivada aqui, esse lado esquerdo aqui tem que ser zero, então esse dmi de jmi é zero. Mas aí, ao tirar o dmi de jmi, eu vou tirar o dmi disso aqui, pergunte nele, né? E aí eu vou usar essa equação de campo aqui. É essa corrente aqui que é conservada no caso local. A gente muda, a questão que a gente está tentando levantar aqui justamente é essa. O fato do campo de gauge agora entrar na corrente local, na carga local, isso diz o que para nós? Eu só vou conseguir medir a carga e a corrente em presença do campo de gauge, ou eu digo, não, eu posso separar em duas partes para poder interpretar. Na verdade, a corrente conservada é essa, mais essa, junto com essa densidade, mais essa densidade. Mas o que a gente está fazendo aqui é apenas uma separação para a gente entender as diferentes partes com que se acoplam. Então, o que a gente está vendo é assim, o campo verdadeiro, né? O campo mesmo, no sentido clássico, o campo se acopla com as distribuições de carga e corrente. Mas os potenciais é que se agarram com a densidade de matéria, isso que a gente está querendo dizer. Nessa visão, só para a gente poder interpretar melhor, o que a gente está
separando aqui é que a carga, quer dizer, é isso tudo que eu tenho. Mas o que a gente está querendo só separar é o efeito novo, né, que o fato do portador bosônico traz, que no caso do portador fermiônico, olha, a gente não tem isso aqui. A gente tem só esse termo aqui, quer dizer, a carga no caso global. A carga ocorrente, né, no caso global e no caso local do Dirac, é sempre essa. Então, eu não preciso, né, na hora de definir, de ver o que é a minha carga local, ou ver na hora da simetria ficar local, eu não preciso identificar no campo a distribuição, a densidade de portadores. A densidade de carga já resolve tudo. Isso que a gente é só uma questão de sentido. Não é nem de interpretação, a interpretação é óbvia. É uma questão assim, de separação. Mas a gente não perdeu, a gente não pode dizer que isso aqui é conservado separadamente disso. Se a gente agora liga a interação de gauge, a lei de conservação vai envolver isso, o DDT disso e a divergência disso. É isso que a gente está dizendo. A fala quando eu estou com apenas o alfa, a simetria alfa. Isso. E a fala quando eu estou com o alfa dependendo de x e t, são duas falas diferentes. Quer dizer, você pode conter a primeira, mas apaga o sentido. Isso. Na primeira, você mantém uma interpretação de que a carga veio daqui. Agora, quando você liga a interação de gauge, o que você diz é aquilo que era a carga global, ela continua sendo a principal fonte do campo, está aqui. Mas no momento que a simetria ficou local, entra em cena uma outra grandeza associada ao campo que vai se acoplar aos potenciais eletromagnéticos. É isso que a gente está dizendo. Se o campo de gauge, né, se você tiver só a simetria local, global, então a gente não teria essa parte aqui, não tem esse termo aqui. Quer dizer, a corrente nossa, não tem, o potencial não está entrando. Então, ao definir, né, ao você ter a simetria local, a densidade de matéria ela fica fora do jogo. Ela nem aparece na definição da carga. A carga é a carga genuína mesmo. É isso que está aqui. Né? Vamos dar uma olhada. Talvez pudesse ajudar. Aí uma pergunta assim. Eu quero mudar no campo elétrico. Eu quero saber quem gerou meu campo elétrico. Isso. É aquele rho global ou aquele N portador? Os dois. Por exemplo, chegou a falar isso na aula passada. Por exemplo, suponhamos, vamos pensar a seguinte coisa. Que teu campo escalar, que a gente tem que pensar duas coisas aqui. Nós estamos olhando para campos clássicos. Então, o nosso campo de Maxwell é um campo de radiação. E o campo escalar também é um campo de radiação. É uma radiação escalar carregada, mas nós não estamos ainda na descrição de partícula. Então, se a gente agora quiser fazer uma associação de que esse campo está descrevendo uma partícula, eu tenho um salto a fazer. Esse campo aqui, para mim, está descrevendo uma distribuição de energia e uma distribuição de carga. Mas ele não está dizendo, esse campo está representando essa partícula. Mas a mesma coisa quando a gente pega as equações de Maxwell no campo de Dirac. Quando a gente escreve divergência de E igual a ρ, esse ρ que eu estou colocando aqui já é um rho macroscópico, é um rho na visão de partícula. Aí eu vou entender que a descrição desse ρ é psi-dagger psi. Aí eu vou olhar a estrutura desse ρ. Aí eu vejo que a estrutura desse ρ é psi-dagger psi. O que é esse psi para mim? Esse psi é um campo. Então, esse campo aqui, ele agora, se ele é um campo quântico, ele está representando criação e destruição de partículas. Então, quando a gente olhar para essa equação, a gente tem que pensar o seguinte: se eu agora quero dizer que essa carga é a carga gerada por uma certa partícula localizada em tal ponto, carregada em repouso, por exemplo, eu tenho que fazer a passagem, eu tenho que começar a interpretar, sair da versão radiação, da versão ondulatória, e passar para a versão de partícula. Então, esse campo agora, ele vai ter que atuar em ele vai ter que atuar no vácuo, o campo, ele vai ter que atuar no vácuo e criar uma partícula, criar um estado aqui de uma partícula que vai ter as características desse campo. Essa partícula vai ser uma partícula carregada, com tal momento, com tal spin, com tal posição. Se eu quiser então colocar no espaço dessa partícula, é uma partícula que tem tal posição, ela está em repouso, ou então ela está em tal posição, com a configuração de spin com a carga. Então,
Aí, nesse ponto que nós estamos aqui, nós estamos dando um sentido de radiação para os dois. O campo eletromagnético não é quantizado, é o campo das equações de Marx, não é o campo do fóton, é uma configuração de campo que eu vou calcular. Qual é o campo, como você falou, qual é o campo gerado por tal carga, por tal distribuição de carga. Então, eu estou calculando esse campo aqui, é um campo determinado, não um operador de campo que está representando o fóton. Estou na visão de eletromagnetismo clássico. Esse campo aqui também é um campo clássico que satisfaz a equação de Planck-Nord, acoplada com o campo eletromagnético. Agora, se eu passo para um outro ponto de vista, eu falo, não, mas eu quero que esse campo aqui, essa carga aqui, seja a carga, por exemplo, representando, por exemplo, um meson Pi mais. Eu tenho um meson Pi mais, que está localizado, por exemplo, na origem. Então, ele vai gerar um campo, é uma carga localizada. Então, qual é a relação entre essa partícula de spin zero carregada e esse campo? Então, o que a gente teria que pensar, como a gente falou no ano passado, é que isso aqui, do ponto de vista agora de eu representar a partícula associada a esse campo é um operador que se decompõe em operadores de criação e operadores de destruição. Então, essa grandeza aqui é uma densidade, ela teria que ser pensada como eu quero dizer que esse campo está me descrevendo, por exemplo, uma partícula em repouso no mesmo. Então, eu pensaria que eu teria que pensar nessa grandeza aqui como sendo o valor médio dessa distribuição de campo, né? Numa certa posição do espaço. Eu tenho que pensar em algo desse tipo. Suponho que a partícula esteja localizada no ponto x0. Então, eu teria que calcular o valor esperado desse campo aqui, desse operador, desse bilinear no campo, né, que está fazendo o papel dessa densidade. Ou vamos pegar até a carga. Vamos pegar o φ star φ ponto. Estou querendo saber isso aqui. Então, isso aqui para mim é isso aqui. É um termo, né? E eu estou querendo saber qual é o valor esperado desse campo nesse estado representado por esse ket aqui. Esse estado representado por esse ket ele está me dando. É o estado que representa uma partícula localizada no ponto x0. E esse operador aqui é um operador cujo valor médio eu estou tirando nesse estado. Então, isso aqui vai me dizer qual é a carga associada a esse estado aqui. Porque esse operador é o operador que me faz calcular a carga, é o operador de carga. Então, na descrição da mecânica quântica, a carga física, a carga alto valor, ela é o valor esperado desse operador hermitiano nesse estado aqui. É isso aqui que vai dar para nós, né, a função delta de x menos x0. Você vai me dizer, essa distribuição aí está representando a partícula escalar localizada no ponto x0. Então, nesse momento aí, eu estou fazendo o que? Eu estou dizendo que o meu campo, que representa a partícula que tem a carga que vai gerar o campo eletromagnético, esse é um campo quântico. Então, eu estou dizendo, esse campo agora é um campo quântico, e o valor esperado dessa grandeza aqui, está me dando a distribuição de carga desse campo nesse estado. Então, esse é o ponto. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma coisa, vamos dizer assim, semi-quantizada, ou semi-clássica. O campo eletromagnético é clássico. É uma distribuição de campo, é uma configuração de campo que eu vou calcular pelas equações de Maxwell. Mas quem está me dando a distribuição de carga é esse campo aqui, que não está na versão radiação. Cairia agora na versão partícula. Estou vendo quem é a partícula que esse campo está descrevendo. Porque esse φ também não é a função de onda. Ele não é uma função de onda de uma partícula. Ele é um campo que está descrevendo uma partícula. Então, eu tenho que ir para a visão segundo quantizada. Porque eu estaria olhando isso aqui em segunda quantização. Tem duas questões que eu posso colocar aqui. É um problema de equações clássicas de movimento. Então, tudo é campo para mim, tudo é campo clássico. E eu vou resolver esse sistema de equações. Então, esse campo φ aqui é uma solução clássica. Seria um campo clássico, uma função de t e x, né? Pode ser uma função contínua de t e x, que vai estar me representando uma distribuição de energia, de carga, etc. Mas agora eu não estou adotando esse ponto de vista, estou dizendo que isso está me representando uma partícula. Então eu tenho que olhar o campo como um operador de criação e destruição de partículas. Então eu estou olhando o campo de matéria
inversão segundo quantizada. E o campo de Dirac, inversão clássica. E aí eu vou dizer, beleza, tem essa carga na origem. Essa carga na origem, tudo bem, ela vai ser o lado direito dessa equação. Mas o lado esquerdo dessa equação não é zero. Esse termo aqui, está me descrevendo a densidade de portadores. Então, aqui eu tenho a carga. E aqui eu tenho a densidade de portadores. Então, esse termo aqui, o coeficiente desse φ não é zero. Então, aí você pergunta, qual é o campo gerado por essa distribuição? Ou você pode pensar também em outras situações. Por exemplo, imagina que esse campo aqui, isso aqui seria o campo, aqui nesse momento aqui, isso aqui é o campo clássico. Mas imagina que esse campo aí é um campo que, por exemplo, se a gente estivesse pensando na supercondutividade, por exemplo, esse campo aqui é um campo escalar. Esse campo escalar, ele pode ter um valor esperado no vácuo não trivial. Então imagina que esse campo aqui na versão quântica agora, esse campo, na verdade, ele é a flutuação em relação a uma configuração de vácuo constante. Pronto, a simetria quebrada espontaneamente. Então, esse campo agora, ele é uma flutuação. Esse campo aqui, que é a flutuação, ele é que vai criar e destruir os quânticos. Vamos dizer, na versão Higgs, é esse campo aqui que vai estar criando e destruindo bósons de Higgs. Na verdade, os bósons de Higgs são excitações que são flutuações em relação a essa configuração de vácuo. Então, esse φ star φ, esse campo aqui já é uma flutuação. Então, se eu quiser linearizar na flutuação de Higgs, eu vou pegar esse termo aqui como um termo constante. Então, na versão de quebra espontânea de simetria, deixa eu apagar isso aqui, esse termo aqui vai adquirir dessa forma, vai ser um V2. Então, eu vou ter aqui uma carga na origem e aqui eu vou ter essa constante. Então, se eu olhar esse termo aqui agora, isso aqui funciona exatamente como um potencial de cálculo. Isso aqui vai fazer o papel de uma massa ao quadrado, isso aqui é menos laplaciano de φ. Então, eu teria um potencial aqui que seria algo do tipo exponencial de menos EV, menos EV módulo de x sobre x. Então, se eu tiver uma carga localizada na origem e essa carga for uma carga associada a uma partícula que é uma excitação, uma flutuação em relação a essa configuração de vácuo que a gente está colocando, então V mais φ chapéu. Φ chapéu é o campo que cria e destrói essa partícula que está dentro dessa carga aqui. Então, aqui eu tenho esse campo gerado por essa, que é o valor, tem uma distribuição de carga que é o valor esperado desse objeto aqui para φ chapéu. E essa grandeza aqui é esse valor esperado no vácuo. Então, eu teria esse potencial aqui, graças a esse termo aqui. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, a gente tem duas visões que a gente tem que olhar para essa equação. Eu poderia chegar e dizer, não estou interessado em saber descrever partículas carregadas. Eu estou interessado em descrever configuração de campo eletromagnético ou configuração de campo de matéria. Isso aqui é um campo para mim, que é uma função de Tx, uma função contínua de Tx, que é a solução dessa equação aqui. M2φ igual a zero. Eu tenho um campo que é a solução dessa equação. Boto isso aqui, tem um problema aí meio complicado de equações diferenciais acopladas. Mas aí a gente tem uma outra situação, que é a situação que a gente está querendo descrever na verdade. Tem partícula carregada, mas o campo eletromagnético é clássico. E aí, se a partícula é carregada, é uma partícula, ela tem que ser criada e destruída por um campo. Então, esse campo aqui já tem que ser olhado na segunda quantização. Fala aí, Sérgio. Só uma participação com relação, por exemplo, à supercondutividade. No caso ali, você tem a densidade global, mais aquele pedaço, Eu estava pensando aqui se daria uma interpretação, por exemplo, você tem um material supercondutor, e aí você tem uma densidade de portadores de elétrons, por exemplo. Quando o material sofre a transição, aí em alguns locais surgem os pares de Cooper. Isso. Então, aquele segundo termo poderia ser interpretado como os pares de Cooper. Isso, exatamente, isso mesmo. E quando você fala na versão supercondutividade, a condutividade agora, os portadores não são mais os elétrons individuais. Tanto é que eu não tenho uma teoria fermiônica aqui, eu não tenho campo fermiônico aqui. Eu já estou imaginando que o campo fermiônico, esse φ aqui, estaria descrevendo o par
elétron, fósforo, par de elétrons. Ali descrevendo par, a densidade de pares. Então, na versão supercondutora, e é justamente por isso que na supercondutividade tem o efeito Meissner, é porque agora você tem uma eletrodinâmica, não mais para o elétron, mas você tem uma eletrodinâmica para os pares. E a eletrodinâmica dos pares é uma eletrodinâmica de escalares. Os pares são escalares. Né? Então, você estaria descrevendo aqui os pares. Esse campo φ, na verdade, ele estaria fazendo papel nesse psi-W e psi. Vocês olharem lá a teoria de Ginzburg-Landau, é isso. Né? Quando você escreve a energia livre de Landau e Ginzburg, aquele campo φ está representando o psi-W, você está representando a densidade de portadores. Certo? Então você já está na versão em que você não tem mais cargas de elétrons, você tem cargas de pares. A carga é 2E e aí. Opa, André, tudo bem? A carga é 2E e o objeto tem spin 0. A eletrodinâmica escalar, ela se aplica bem naquele caso. E aí, naquele caso, o φ está frio uma constante. Então, a gente estaria pensando eu acho que a gente está pensando dessa forma. Tá? Mas aí, olha, talvez vocês possam te ajudar a pensar na versão, comparar a versão global com a versão local do teorema de Miller, né? Por exemplo, a gente tem um teorema de Miller global, a gente está dizendo, a nossa carga conservada, quer dizer, a nossa corrente conservada tem essa forma aqui, vou colocar assim, JμI, está em versão covariante dl, ddμφ, campo de matéria, né? Delta φ. Então vamos ver, isso aqui seria a nossa corrente de Miller global. A gente faz o teorema de Miller global, a gente ganha isso aqui, dμi, né? dl, estou somando sobre todos os campos, né? E delta φ igual a zero. Claro que se eu tiver um campo φ estar, eu vou ter isso para φ, eu vou ter mais a soma para φ estar. E esse objeto aqui, pela simetria global, isso aqui é I, a transformação de fase, é o I é alfa φ. Só que essa fase aqui é global, eu posso tirar ela daqui, uma constante sai daqui, então quem é zero é isso aqui. Então eu tiro essa corrente aqui global, essa é a corrente global conservada. Aí, vamos dizer, agora a gente fala assim, não, quero que a minha simetria seja local. Então, nós já sabemos, se a simetria é local, para eu ter uma Lagrangiana invariante, eu preciso introduzir o campo de Gauss. Então, o que a gente faz é, como é que vai ser a versão local agora do teorema de Miller? Vai ser a mesma coisa, quer dizer, a minha corrente conservada é isso aqui, dμi, dl, dμi φ, delta, somando sobre todos os campos. Isso é igual a zero. O teorema de Miller é global. Só que, agora, como eu tenho simetria local, eu tive que introduzir campo de Gauss. Então, eu vou ter que somar sobre todos os campos que estão presentes agora. Então, eu vou ter dl, vou pegar os campos de matéria, dl, dμi φ, delta φ, mais dl, dμi φ estar, delta φ estar. No setor de matéria, eu tenho φ estar. E no setor de Gauss, eu vou ter mais dl, dμi, do ani, delta ani. Então, o teorema de Miller local ele tem a mesma estrutura que o teorema de Miller global, só que acrescentando o campo de Gauss, porque agora o nosso Lagrangiano é invariante, porque eu introduzi derivadas covariantes e derivadas covariantes me introduziram os campos de Gauss. Então, é a mesma forma do teorema de Miller. Antes eu parava aqui, porque eu só tinha um campo φ e o campo φ estar em simetria global. Era isso aqui. Parava aqui, substituir isso aqui, tirar a nossa corrente global. Tá? D, dl, dμi φ é o dμi φ estar. Vezes delta φ. I é alfa φ. E aí, dl, dμi φ estar. É o dμi φ, então o teorema pela Lagrangiana ficou embora. E aí o delta φ estar é menos I é alfa φ estar. Então ficava, eu tiro o alfa daqui, tiro o alfa daqui, porque é global, boto esse I em evidência, e aí fico com a nossa corrente aqui. Tem menos I, que é o contrário dessa aqui. Então tem um sinal menos, beleza? Mas tá isso, é a nossa corrente global. Então, sai direitinho pelo teorema de Miller. Mas agora a simetria local.
Como a simetria é local, tudo fica igual no campo que está lá. Mas aí eu preciso introduzir o campo novo, o campo de gate. Aí eu vou aplicar o teorema de Nader atual. Só para a gente poder ver se isso aqui ajuda um pouco. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Então, vai acontecer tudo igual. Vai ficar dni, PL, dni φ. Vai ficar dni φ estar. Vezes o delta φ. I é alfa φ. Menos, não, mais, é dni φ estar. Vai ficar dni φ. E aí o delta φ estar. Menos I é alfa φ estar. Mais dni I, delta I. E aí a gente sabe, a variação do campo de gate é dni alfa. Fica igual a zero. Então isso aqui é um teorema de Nader. Tá? Então eu fiz a mesma coisa, o teorema de Nader tem a mesma forma. Só que agora, como a simetria é local, eu tive que botar campo de gate, então eu ganho novas contribuições. Só que agora tem uma diferença. O alfa é local. Então eu já não posso mais jogar esse alfa aqui para fora. Então eu posso jogar esse E aqui para fora. Posso jogar esse E aqui para fora. Aqui vai ter o fator 1 sobre E. Vamos esquecer esse fator. A estrutura é essa. Então, mas o alfa fica preso. Então vamos dizer, o alfa fica preso aqui. Tem esse terminho aqui. Esse termo aqui. Vezes alfa. Mais aquele termo lá. Então agora essa é a estrutura do teorema de Nader local. Essa corrente aqui é a corrente que eu tenho global. É a nossa, bom, como está assim, a nossa, é a corrente que eu tinha conservado no caso global. Depois a gente vai fazer uma observação. No então, para o teorema de Nader ser válido, o que eu tenho agora, eu posso pegar essa expressão aqui, eu sei que esse alfa é local. Então eu vou pegar esse primeiro termo aqui, que vai dar dmi, jmi vezes alfa, mais jmi dmi alfa. Quero ver essa expressão toda aqui, que é isso tudo que vai ser igual a zero. Aí eu vou pegar esse primeiro termo aqui, mais dmi de dl de dmi ani vezes dni dmi alfa, mais dl de dmi ani dmi alfa. Isso aqui é igual a zero. Então agora a informação do meu teorema de Nader é muito mais rica. Antes a informação do teorema de Nader era só isso aqui. Não tinha isso aqui, era só isso aqui, isso menos isso estava lá igual a zero. Eu tirava como informação. Agora, a informação do meu teorema de Nader está aqui. Três informações. Eu tenho uma informação, isso aqui é igual a zero. Alfa é uma função arbitrária. Então esse termo aqui é um termo em alfa. Esse termo aqui é dmi alfa. Esse termo aqui é dmi alfa. Então eu tenho, como alfa é derivado, duas derivadas segundas, elas são funções funcionalmente independentes. Então esse termo aqui está me dando uma informação. Esse termo junto com esse termo, posso trocar aqui mi e i são índices. Eu posso botar aqui dmi a mi. Boto a mi aqui. Então esse termo aqui me dá uma informação sozinho. Esse termo aqui, junto com esse aqui, me dá uma informação. E esse termo aqui vai me dar uma terceira informação. Mas então, José, quer dizer, o local, ele dá a primeira informação do global. Mas preste atenção, isso aqui é a diferença. Quando você introduziu o campo de gate, você substituiu essa derivada pela derivada covariante. Então, o que você fez? Você pegou lá no Lagrangiano original, onde tinha dmi, de onde mi φ está, você fez isso. Então, o que você está fazendo, na verdade, é quando você deriva L em relação a mi, você está ganhando isso aqui. Então, esse termo aqui agora, na verdade, é isso aqui. Ó. Essa aqui é a sutileza.
que quando você fez a substituição mínima, você substituiu aonde tinha derron de mi, você botou isso aqui. Agora, só que você derivar o teu lagrangiano em relação a dmi, o dmi está aqui. Então, derivar em relação a dmi, na verdade, te dá isso aqui. Não te dá mais o derron de mi, te dá a derivada covariante. Então, você está vendo que a corrente que vai sair conservada é essa corrente aqui. Então, a primeira informação, como você falou, é essa. Alfa, se o coeficiente de alfa tem que ser zero, o coeficiente de dmi alfa tem que ser zero e o coeficiente de dmi alfa tem que ser zero. Então, a primeira informação que eu tenho é essa aqui. Dmi, jmi é igual a zero. Ou seja, eu tenho uma corrente conservada. Só que essa corrente aqui, ela é dmi, φ star, φ menos φ star, dmi, a menos do IE. Estou esquecendo o IE. Ou seja, eu ganhei uma corrente conservada, mas é exatamente a corrente local. É essa aqui, essa toda. Aí, essa é a primeira informação. Segunda informação, o coeficiente de dmi alfa tem que ser zero. Então, esse termo, junto com esse, tem que dar zero. Vamos esquecer a primeira informação que eu tirei. Então, nós fizemos, então, a transição da primeira informação foi essa. A corrente JMI global, que era conservada, ela vai ser conservada, só que agora é a corrente JMI local, construída com as derivadas covariantes do campo. Então, é essa corrente aqui, que sai conservada. Tá certo? Percebendo a coisa? Aí agora vamos para o segundo termo. Esse segundo termo aqui é isso aqui. Aqui pelas equações de Euler-Lagrange, dni de dl de dmi, então, a equação de Euler-Lagrange, dni de dl de dmi é menos dl de ami igual a zero. Então, pelas equações de Euler-Lagrange, eu posso substituir isso aqui simplesmente por dl de ami. Então, pelas equações de Euler-Lagrange, a segunda informação é que isso mais isso vezes dmi alfa tem que ser zero. Então, quem tem que ser zero é o coeficiente. Então, nós estamos tirando que a derivada do lagrangiano em relação ao campo de Gauge é menos J. Ou seja, essa corrente aqui, que é a corrente conservada, está ligada ao campo de Gauge dessa forma. Então, você sabe que, na verdade, quem é a corrente conservada? A corrente conservada é simplesmente a derivada do lagrangiano em relação ao campo de Gauge. Ou seja, isso aqui te dá a prescrição de acoplamento mínimo. Ou seja, o termo de interação é a corrente global, a corrente local, perdão, vezes a mínima. Precisa derivar esse lagrangiano em relação a mínimo. Então, esse termo aqui é um termo de interação da corrente no campo de Gauge. E a segunda informação. A segunda informação, ela te diz justamente isso, ela te diz que a corrente conservada agora, a corrente conservada agora, nada mais é do que, você olha para o lagrangiano completo de Gauge. Você tem uma teoria de Gauge complicada pra caramba. Você quer saber quem é a corrente, não precisa aplicar teorema de Leibniz, nada, você simplesmente deriva o lagrangiano em relação a mim. Você ganha automaticamente a corrente, é uma informação muito valiosa. Então, a informação daqui já saiu, a informação daqui já saiu, e sobrou essa última informação. Agora, isso aqui, tudo bem, dependendo das dimensiões, mas essa grandeza aqui é simétrica. Se essa grandeza aqui é simétrica em μ, não significa que é isso aqui que é zero. Seria errado eu dizer, errôneo eu dizer. Tem uma equação tensorial. Eu tenho um tensor Tmi acoplado a um tensor genérico simétrico, S'. Se isso aqui é zero para qualquer S', não é isso que é zero. Se isso aqui é simétrico, a parte antissimétrica automaticamente está descartada. Satisfaz trivialmente essa equação. Então, se isso aqui é simétrico, eu tiro a parte simétrica. Aí, se isso aqui é zero para qualquer S, então é a parte simétrica do tensor que é zero. Eu não posso afirmar nada sobre a parte antissimétrica do tensor. A parte antissimétrica resiste. Pode falar? Professor, só uma dúvida. Zerou cada termo independentemente. Quer dizer, cada termo da independência funcional. Que alfa é uma função, dmi alfa é uma função independente de alfa e dmi alfa é outra função independente. São três, é como se fossem
três vetores de base independentes no espaço das funções. Tá bom. É independência não linear, mas é uma independência funcional. Então, a informação que eu tiro daqui, dá licença aqui, é essa. Se esse cara aqui é simétrico, eu vou simetrizar isso aqui em mim. Parte antissimétrica, automaticamente eu não tenho informação. Essa equação não diz nada sobre a parte antissimétrica, porque antissimétrica e simétrica dá zero. Então essa equação aqui realmente satisfeita. Então o que eu sei é isso aqui, que DL, dmi, simétrico é igual a zero. Ou seja, isso aqui é um tensor G', simétrico é igual a zero. Então isso significa o seguinte, que se o meu... Oi? Você pode dividir aquele diminutivo, mas por... Sim. E daí tem um pedaço embaixo. Você pode dizer isso, a parte quer dizer, se você derivar isso aqui vai ser um tensor G', que por construção é simétrico, por causa desse vínculo aqui. Aí você vai pensar o seguinte, se o teu lagrangiano só depende de derivadas primeiras do campo, e aí, quer dizer, você que trabalha com a Scioli, já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque você trabalha com derivadas superiores. Então, claro, o teorema de Noether de vocês também tem que ser revisto. Você pode fazer a reversão local do teorema de Noether para a eletrodinâmica de Lewy, que aqui nós não estamos contemplando Lewy, que a gente está contemplando que o lagrangiano depende só de derivadas primeiras dos campos, não depende de derivadas superiores. Então, se o meu lagrangiano depende só de derivada primeira em dm alfa, então o meu lagrangiano ele deveria ser, né, tem que ser de alguma forma quadrático em dmi ani. Tem que ser um lagrangiano quadrático em dmi ani. Então, se a parte simétrica é zero, então isso mostra para mim que esse lagrangiano ele tem que ser construído em termos de dmi ani de uma forma antissimétrica. Essa combinação dmi ani ela tem que aparecer no lagrangiano de forma antissimétrica. Então, isso aqui eu chamo de um f mini, e isso aqui automaticamente, então, fixo o meu lagrangiano de como sendo f mini ao quadrado, se eu quiser ter termos só quadráticos, né? Então, vamos dizer, o teorema de Noether local, ele me diz até quem vai ser o lagrangiano de Maxwell. Ele já te diz que, mesmo que você não tivesse colocado propagação para o campo de gauge, você só introduziu o campo de gauge para fazer a simetria, botou ele no acoplamento mínimo com a matéria, você não introduziu nada que desse a propagação do campo de Young-Mills, o teorema de Noether na forma local, ele já te diz, não, esse campo, a dinâmica dele tem que ser dada por isso aqui. Então, você, com o teorema de Noether, você fixa três coisas. Você fixa a corrente local, para terminar o raciocínio, você fixa a corrente local conservada, você fixa essa relação entre a corrente e o campo de gauge, e, quer dizer, no fundo você está dizendo que dl, pelas equações de Euler-Lagrange, dl, dmi de ami, que é isso aqui, é igual a esse J' local. Mas agora, por essa terceira informação, eu sei que dl, dmi de ami, né, isso aqui, isso aqui é dmi disso aqui. As equações de Euler-Lagrange, né? dl de ami é dmi de dl em relação a dmi de ami. Então, isso aqui é dmi de f dmi. Então, você ganha exatamente as equações de Maxwell. Então, a simetria local, ela te dá as equações de Maxwell automaticamente. Porque aquela terceira condição te diz que o lagrangiano e aqui o dl, dv, é o f, tem que ser uma combinação antissimétrica, e essa equação aqui, você volta a usar as equações de Euler-Lagrange clássicas. Isso aqui é dmi de dl, dv, ami. Então, mas isso aqui nós aprendemos pela última informação que isso aqui é o f mini. Então fica dmi de f mini igual a j mini local. Então você ganha as equações de Maxwell com fonte. Então, o teorema de Noether na forma local, ele resolve todos os seus problemas. Te dá a corrente conservada, te liga o campo de gauge com a corrente e te dá até as equações de Maxwell. Então, o que é fundamental, Dória, então é isso aqui. Que a corrente conservada realmente é total. A gente só fez essa decomposição para poder compreender para onde que vão as partes da corrente conservada. Quer dizer, a densidade de carga e a densidade de corrente, elas se dividem dessa forma, eu sei quem vai para onde. Mas, na verdade, o teorema a conservação é do total. A compactada aqui é a conservação, tá certo?
Ali no, aquele Gemini, aquele. Essa grandeza aqui. Você Grandeza simétrica. Isso. Isso aqui tem que ser Você zero. poderia fazer na zero. Daí agora tudo tensor simétrico é zero. Isso. Então a combinação simétrica, quer dizer, então o meu lagrangiano não pode depender da parte simétrica de Dmi. Quando eu escrevo Dmi, isso aqui é um tensor de rank 2. Esse tensor tem parte simétrica e parte antissimétrica. Eu decomponho isso aqui em dois tensores. Dmi, isso mais isso sobre 2, isso mais isso sobre 2. E aí eu vejo, mas como essa combinação ele não pode depender disso, essa combinação está fora. Então o meu lagrangiano só pode depender disso. Ou seja, o meu lagrangiano só pode depender de Fmi, uma coisa que eu chamo de Fmi, mas que é o rotacional covariante de A. Agora, se o lagrangiano é quadrático nas derivadas, ele é quadrático na derivada primeiro, então a única chance é ele ser Fmi ao quadrado. Então isso já te dá uma indicação clara de que o lagrangiano de campo de Gauge tem que ser, a não ser que você queira introduzir derivadas superiores, né? Daí você já tem que trazer o teorema de Noether modificado desde o início. Agora, um exercício interessante, até para você que está trabalhando nessas coisas, seria fazer o teorema de Noether local numa teoria com derivadas superiores, que aí vão aparecer mais derivadas aqui. Você vai ter informação sobre as partes mais altas do lagrangiano. Seria interessante, eu nunca vi esse exercício feito. Então, mas aí, Dória, voltando. Então você fixa isso. Mas você tem um tensor, não tem Fmi chamado? Oi? Você tem um Fmi. Isso. Que você disse que não existe. Se eu tiver um campo só, uma mi só, não tem outra Agora, saída. quando você faz o Fmi, ele tem, você pode ter um Fmi tilt, mas Mas o que é simétrico? É a parte simétrica. é a parte simétrica. Pois é, aí eu tá sem traço. Isso. Então, vamos Eu escrever. não precisava fazer isso a zero, Entendi. o que significaria? O seguinte, então você pegar, vamos pegar, pega esse tensor aqui, Dmi, vamos decompor esse tensor numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. A parte antissimétrica está lá. Agora, a parte simétrica eu posso decompor numa parte. Isso aqui é um tensor simétrico. Eu posso decompor esse tensor simétrico um tensor simétrico de traço nulo mais a parte do traço dele. Então, eu vou dizer que isso aqui, então vou chamar isso tudo aqui, eu vou dizer que isso aqui é um S mini til. Esse tensor aqui é simétrico de traço nulo mais 1/4 do eta mini vezes o traço dele, que é dA. Se a gente fizer isso, eu posso escrever esse tensor, né? Esse aqui é um tensor simétrico. Estou escrevendo. Então aqui eu tenho 6 componentes, aqui eu tenho 10 componentes, né? Sempre simétrico. Então as 9 componentes estão aqui e uma está aqui. Então eu posso escrever esse tensor aqui, dessa forma, eu posso dizer que isso aqui é esse tensor aqui, ou seja, esse tensor S tilde mi, ele é dmi a mi mais dmi a mi sobre 2 menos 1/4 de eta mi dA. A gente coloca isso aqui, certo? Então, se eu tirar o traço desse tensor, o traço desse tensor é isso mais isso aqui sobre 2, da divergência de A. E o traço disso aqui é 4, então a divergência de A menos divergência de A. Então esse tensor aqui tem traço zero. Então esse tensor que está aqui é isso aqui. Então se eu disser que isso aqui é igual a zero, eu estou dizendo na verdade que esse tensor aqui é independente desse, né? Então eu estaria dizendo que esse tensor aqui, na verdade, isso aqui é zero. Desculpa, não é um tensor, né? Não estou dizendo que o tensor é zero. Estou dizendo que o meu lagrangiano não pode depender dessa combinação. Eu não estou zerando o tensor. Eu estou dizendo que o meu lagrangiano não depende dessa combinação. Ele só pode depender dessa combinação. Ok. Você não está dizendo que não, não estou zerando o tensor. Não. Estou dizendo que ele não depende daquela combinação. Tá? Então a força do teorema de Noether local está aí. Você consegue tirar uma série de informações, né,
a partir da simetria. E mesmo que nós não soubéssemos quem é a ação de Maxwell, o F mil ao quadrado, ele sai do teorema de média local. E mesmo que nós não conhecêssemos as equações de Maxwell, dmi F mil igual a J mi, igual a J mi, sai também do teorema de média local. Você tinha um teorema de média global, que não tinha campo de gauge, não tinha nada. Aí você bota na versão local, bota o campo de gauge, e aí impõe, bota o campo de gauge e ganha a simetria. E aí as informações, elas vêm uma atrás da outra, se coordenando todas, certo? Eu estou confuso de novo. Tá. Se você tiver S mini, dmi, dmi alfa, Como é que é essa mini desse? você dividiu, você tinha o dmi, dmi, por favor. Você dmi, dmi alfa, Eu né? tinha isso aqui, eu cheguei a essa informação, que é derivada do Lagrangiano, em relação a dmi, a ni, na combinação simétrica, é igual a zero. Isso aqui tem que ser zero. Ou seja, o meu Lagrangiano não pode depender da combinação simétrica. Oi? Você tinha uma defesa de dmi, dmi alfa. Ah, eu tinha isso aqui, pera. Eu tinha era isso aqui. Eu mostrei que isso aqui era igual a zero. Isso aqui é igual a zero para qualquer alfa. Então agora você pode distribuir aquele primeiro lápis que um tensor simétrico e antimétrico. Isso. Só que o tensor antimétrico vai dar zero imediatamente. Isso. Então fica com o setor simétrico vezes isso ali. Então, Isso aqui é arbitrário. o setor simétrico, quando é SMI vezes dmi, dmi alfa, igual a zero. Isso. Então, isso aqui, vamos chamar isso aqui de um S mini em si. Isso aqui é um tensor simétrico. Então, isso vezes isso aqui é igual a zero. Só que eu não estou dizendo que esse S mini é dmi a ni mais dmi a ni. Eu estou dizendo apenas que a derivada do Lagrangiano, se eu derivar o meu Lagrangiano em relação a dmi a ni mais dmi a ni, isso é igual a zero. Estou dizendo que a derivada do Lagrangiano em relação a essa combinação é zero, mas eu não estou dizendo que a combinação é zero. Isso aqui é que é o meu S menino. Meu S menino é dmi a ni mais dmi a ni, porque eu fui infeliz nessa notação. Aqui eu estava fazendo isso, é outra coisa. Estava indo nessa direção, isso não está correto. Quer dizer, está certo, mas não é o que eu queria dizer. O que a gente quer dizer é isso. Eu quero dizer então que o meu Lagrangiano não pode depender dessa combinação. Então, se você chamar que isso aqui é o teu S menino, isso aqui é zero. Isso tudo aqui é zero, mas isso aqui não é dmi a ni mais dmi a ni. Estou dizendo isso. Então, meu Lagrangiano não pode depender dessa combinação. Meu Lagrangiano só pode depender dessa combinação. O meu Lagrangiano, ele vai depender de... A dependência dele nas derivadas do ar está totalmente contida nessa coisa. Então, se o meu... Então, eu vou chamar isso aqui, genericamente, de um F menino. Agora, se o meu Lagrangiano é quadrático, na derivada primeira, então o único jeito é que ele seja F menino ao quadrado. Então isso fixa o Lagrangiano de Maxwell, é isso que eu estou dizendo. Eu sou burro. Não, vai devagar. A câmera é burra, né, Tchau? Tchau, tem que ficar vigilando nela toda hora, ela não anda sozinha. Eu estou com aquela expressão que é a terceira derivada média. Isso. Então, dmi, dmi alfa. Então, aquele primeiro termo que você chamou anteriormente, isso aí se chamou de F temini. Isso aqui. Isso aí se chamou temini. Vamos chamar então isso aqui de um temini, um tensor temini, simétrico. Temini, mas digamos que temini tem uma parte simétrica e uma antimétrica. Isso. A parte antimétrica não precisa estar falando porque já... zero. Então só sobra a parte. Isso é o tensor simétrico. Isso. Daí eu quero adivinhar qual seria o correspondente desse termo no meu termo de Lagrangiano. Isso. No meu LK, no meu LI. Daí você estaria dizendo, bom, então essa derivada aqui embaixo... Isso. Então eu estou dizendo isso, que essa relação aqui está me dizendo o seguinte, se eu derivar o meu Lagrangiano em relação... Porque aí você pode dizer o seguinte, meu Lagrangiano depende de dmi a ni. Na verdade, assim, meu Lagrangiano é a função de dmi a ni. Agora, esse objeto aqui eu posso recompor uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Então ele vai ter uma parte que vai ser dmi a ni mais dmi a ni, e ele vai depender de dmi a ni menos dmi a ni. Então, estou dizendo que a derivada do Lagrangiano em relação a essa combinação é zero. O meu Lagrangiano não pode depender disso. O meu Lagrangiano só pode depender disso. Essa relação aqui está me dizendo isso. O meu Lagrangiano não depende de dmi a ni mais dmi a ni.
Então, eu poderia ter um lagrangiano cinético, simétrico, de LDA mais L de mim ao quadrado? Você diz alguma coisa assim, dmi mais dmi ao quadrado. Não. Essa equação que diz que isso é proibido. Dmi mais dmi vezes a minha mi. Vezes a minha mi. Essa equação diz que em nenhum momento o teu lagrangiano pode depender disso. Porque se ele depender disso, a derivada disso em relação a isso é isso aqui. Quer dizer, isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico. Então, se o teu lagrangiano dependesse, isso aqui já é um... A derivada disso é, mas a derivada do outro não é. Derivada de quem? dl em relação a dmi mais dmi é de zero. Isso. Agora, se você fizer... A derivada de L em relação a mi não é zero. Isso não é zero. Então, esse termo poderia ter. Mas o teorema de Miller, ele te dá uma prescrição sobre a dependência no lagrangiano na derivada do campo, não no campo. A única informação que você teve sobre a dependência do lagrangiano diretamente no campo de Gauge foi essa aqui. O teorema de Miller te diz que dl d a mi é igual a menos j a mi. A única informação que você tem sobre a dependência do lagrangiano nesse objeto aqui é essa informação, que foi a segunda informação que saiu do teorema de Miller. A terceira informação não é sobre isso, é sobre a derivada do lagrangiano em relação à derivada do ar. Então, ele proíbe que essa combinação simétrica seja explicitamente presente no teorema lagrangiano. Mas mesmo se tiver um L em interação, isso que eu quero dizer assim, o L cinético dá para entender. Não é interação que eu Não, esse L aqui é global, esse L aqui é geral. Isso aqui, qualquer termo, não pode aparecer essa combinação de MN mais DN. Aí agora a gente diz, se eu quiser olhar o termo cinético, como cinético, ele é quadrático na derivada. Então, se eu quiser pegar o termo cinético, aí sim, ele é quadrático na derivada, e não vai poder depender de dmi mais dmi. Então, em nenhum momento o teu lagrangiano pode depender de dmi mais dmi, nem lagrangiano cinético, nem de interação. Essa combinação está proscrita pelo teorema de Miller. O teorema de Miller está dizendo que isso aqui é zero. Ou seja, qual é o significado dessa expressão? É que essa função não pode depender explicitamente dessa combinação simétrica. Ou seja, em nenhum momento meu lagrangiano ele não pode guardar essa combinação. Em nenhuma parte dele, parte simétrica de interação, ele não vai depender disso, ele só pode depender disso. Quer dizer, só poderia ter uma minha mi quatro vezes. Isso. A minha mi pode, a de minha mi mais de minha mi não. Ele não te dá informação sobre a dependência em A, ele te dá informação sobre a dependência na derivada do A. Tá certo? Legal? Vai pensando aí, mas no momento que eu tenho de dizer isso, tá? Se não tiver claro, não tiver convincente para vocês também, pode se manifestar, tá certo? Eu só estou chamando a atenção nesse momento, já que a questão do Doyle veio e era bastante oportuna em relação à definição daquilo, como é que o campo se acopla com a carga e com a densidade de matéria. Então eu achei que podia ser ilustrativo olhar o teorema de Miller, porque já mostra para vocês que não tem outra opção a não ser que a corrente conservada, no caso local, seja já realmente a corrente invariante de Gauge. Quer dizer, isso aqui sai diretamente da simetria. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou nem consultando assim, as equações de movimento. É um raciocínio muito mais geral, sai da simetria. O teorema de Miller é uma expressão da simetria combinada com as equações de movimento. Mas eu não estou nem usando a forma explícita das equações de movimento, tá certo? Então é isso. Então, quase daqui a pouco, não vou demorar muito mais não, mas eu queria repassar bem esse caso local, esse caso escalar, porque ele é a base, né, para o nosso caso, do caso do spin 1. Mas então, vamos dizer assim, o que a gente ganhou com toda essa, eu falei as equações, então, o que a gente ganhou com toda essa discussão? A gente ganhou o seguinte, se a matéria bosônica não é fermiônica, nós estamos diante dessa situação. Nós temos agora uma novidade, que é o fenômeno eletromagnético depender também da distribuição de matéria, não depender só da distribuição de carga. Certo? Então é isso que a gente quer chamar a atenção. Se a gente sai daqui e vai para o caso vetorial, a situação não muda muito. A única diferença é que
que o campo agora tem spin 1, tem spin não trivial. Mas estruturalmente a gente vai ter as mesmas informações. É só encaminhar então a questão. Nós estamos tentando fazer a coisa ainda, né? Eu prefiro fazer a coisa no momento, ainda de forma não covariante, para poder ficar mais claro, né? Ficar mais clara a separação